né? Não só na apresentação, mas nesses comentários que eu vou fazer, porque eu acho que é o que faz a diferença, né? Fui criado, nascido na roça, né? Eu morei em fazenda durante muito tempo da minha vida, né? E depois vim para a cidade, como eu comentei, tive a oportunidade de trabalhar na Jacto, tive a oportunidade de trabalhar na Trimble, né? Na Jacto eu peguei a época do Uniport ainda, aquele quadradinho. Lá em Minas, lá o cara chamava o Uniport, qual que você quer? Não, eu quero o cabecinha de leitor, porque ele tinha cabeça quadrada, né? Então teve bastante passagem engraçada e a gente aprendeu bastante ao longo. Tive a felicidade de trabalhar em vários lugares do Brasil pela Trimble, né? Cajacto mais nessa região aqui, fazendo entrega de equipamentos, trabalhava na área de suporte. Mas o que eu queria comentar com vocês, pessoal? A parte de aprender, tudo o que eu vou passar, isso é fácil. Você aprende, se você tiver vontade, você consegue seguir, você consegue se desenvolver como profissional. Eu entrei na Cooper Citrus, eu era só eu para desenvolver a parte de agricultura de precisão, trabalhava só eu, Thiago Aleixo, né? E tinha o Fernando aqui. E hoje nós temos aí um time com 128 pessoas dedicadas à área de tecnologia agrícola. Então, virou uma das maiores estruturas do Brasil. E o pessoal sempre me pergunta, né? Qual que é o maior desafio da tecnologia? Né? Então, todo mundo fica, puxa, o que vai acontecer? É o drone, é o Vant? E eu tenho uma coisa para falar para vocês, pessoal, não é nada disso. O maior desafio que a gente tem para o futuro são pessoas. É achar pessoas que queiram fazer. Hoje na Cooper Citrus, de início, assim, eu devo ter no mínimo no meu segmento umas 6 vagas abertas. No mínimo. Então tem muita oportunidade. Só que quando você sai para fazer a seleção, quem foi moleque, as próprias meninas que vai escolher time no Paro Ímpar lá no futebol, né? Vai tirando o Paro Ímpar, você vai escolhendo quem? Os melhores, né? Que você quer ganhar o jogo, né? Então é a mesma analogia que eu uso, né? Para quem jogou bola até um tempo atrás aí, muitos de vocês, né? Você vai tirando o Paro Ímpar, você vai escolhendo os melhores. E a carreira profissional, é lógico, cheio de regras, com princípios, com RH muito grande, mas no final do dia é isso, pessoal. Você quer escolher os melhores. E esse desafio de encontrar profissionais, e não é gente que tem conhecimento, não. É gente que teve uma boa criação, é gente que tem a capacidade de se comunicar bem, pessoas que têm flexibilidade, que não tem muita oscilação em temperamento de humor. É isso que é o maior desafio da tecnologia para o futuro. A tecnologia vai ter muita coisa, as coisas mudam muito rápido, né? E o que a gente precisa são pessoas que estejam dispostas a acompanhar isso, né? Qual que é o sonho de todos vocês que estão fazendo faculdade de agronomia hoje? É sair empregado na área. Tenho certeza disso, né? Que senão você não estaria nem fazendo agronomia. Você quer sair empregado na área, né? A maioria já sonha com o teto, isso é mais difícil, né? Mas só de estar trabalhando na área já é alguma coisa. Eu tô falando isso porque é tudo que eu já sonhei para mim já, né? Mas você tem que fazer a diferença. Eu acho que fica isso como dica para vocês, né? Eu fui criado de um jeito que meu pai sempre falou para mim: filho, trabalhar das 7 às 5 é o que todo mundo faz. Todo mundo faz. Se você quer ser mais ou quer fazer alguma coisa diferente, você tem que entregar mais. Então eu guardei isso para mim desde pequeno, né? E vim tentando trilhar, e graças a Deus hoje tenho a oportunidade de estar aqui, né? Tem bastante de vocês que trabalham na mesma empresa como eu. A gente estava falando da Vanessa, a Vanessa trabalhando no meu time hoje, né? Está aqui com a gente, né? Então, assim, tem muita oportunidade, pessoal. O que depende é justamente de vocês, é mostrar que quer trabalhar, é mostrar que quer ter conhecimento, né? Abrir mão de muita coisa e com certeza vocês vai ter bastante sucesso aí, tá bom? Acho que essa é a dica principal. Eu vou pegar aqui na apresentação para a gente poder estar dando sequência. Eu vou colocar a apresentação aqui, mostrar um pouquinho do que vem como novidade aí, né? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Não pegou esse compartilhamento aqui. Deixa eu só abrir a janela. Aqui, compartilhar. Bom, todo mundo visualiza aí, rapidinho, só para ver se está tudo ok? Sim, está tudo ok. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. A gente tem hoje na Cooper Citrus, né? Esse aqui é o nosso lema, né? Que é soluções integradas e resultados sustentáveis, né?
E agora a gente vem numa pegada muito forte, que é o crescer como um todo. Acho que esse é o nosso objetivo, né? E dentro dessas soluções integradas, dentro desse crescer como um todo, que é um pouco da nossa estratégia aí como plano de expansão, a gente vem trazendo aí a plataforma chamada Campo Digital. Essa é uma marca registrada nossa aqui na Copercitos, desenvolvido aí dentro do nosso segmento, que vai ser o principal canal de comunicação entre nós, Copercitos, e os nossos cooperados. Aqui para vocês terem uma ideia, né, de como que está a nossa distribuição, até para todo mundo conhecer quem que é a Copercitos, né, e aonde nós estamos. Então a gente tem aí 55 lojas de insumos, nós temos mais 22, né, concessões Valtra, nós temos 7 lojas New Holland, mais 7 lojas Massey Ferguson, né, que a gente tem, 2 concessões JCB, né, onde a gente trabalha só com máquina de café. A Netafim faz parte do nosso portfólio, a Vale Irrigação, que esse ano vem crescendo muito também, né, e tudo isso que está caindo, essas bandeiras, é onde nós temos lojas físicas, né. Então, tudo isso daí hoje é o que está 100% à disposição para a gente poder atender com lojas físicas os nossos cooperados, para vocês terem um pouquinho da ideia da dimensão, do tamanho que é a Copercitos, né. E a gente vem muito forte num outro segmentação, falando de área de atuação, e é onde a gente tem estrutura, principalmente de armazéns, silos, que não é loja. Então a gente tem mais todos esses endereços, e nós vamos num plano de expansão muito forte para Goiás. Então a Copercitrus, ela está me colocando isso na nossa política nova agora, no qual, graças a Deus, estou tendo a feliz participação, né, de estar junto aí e nessa área de expansão, principalmente falando da região de Goiás. Então, isso para nós é muito importante. Então, a Copercitos vai ter uma atuação muito forte dentro de Goiás, ao qual a gente está com algumas lojas só. Entrando no nosso tema, né, um pouquinho de soluções integradas, quando a gente olha para a tecnologia, nós trabalhamos muito focado de começo, meio e fim. Então, aqui tem um pouquinho do ciclo, de como que a gente entende, né, de fazer todo esse sistema, que é desde uma amostra de solo, antes de você começar qualquer coisa, até você melhorar a questão da sua produtividade. Oi? Você está mudando o slide, que aqui está fixo em um só? Não está mudando aí? Está mudando. Ué, então peraí, pessoal. Estou mudando sim. Agora sim. Agora foi. Tava assim? No primeiro, isso. Estava nesse aqui ou não? Não, tava no primeiro. Nossa, eu passei todas as lojas aqui, ó. Eu expliquei para vocês. Assim vocês visualizam todos. Sim. Agora sim. Bom, vamos passando assim, então. Acho que se colocar em apresentação fica melhor, não fica, Thiago? Então, é isso que eu estava em apresentação e não estava mas passando. Aí tem que voltar lá e selecionar essa área, ou a tela inteira. Senão não aparece. Tá a tela toda aí para vocês ou não? Não, só essa aba do PowerPoint. Pior que eu selecionei aqui agora. Deixa eu colocar no modo apresentação. Vocês estão visualizando aí onde está escrito área de atuação? Sim, olha, tá perfeito. Aí, como eu estava falando dos parceiros... Mas não está em apresentação. Não tá? Não, só está para mim os slides abertos. Para mim tá com apresentação. Qualquer coisa segue assim, Davi. Qualquer coisa vai assim mesmo, ou vai apresentando. Sem problemas. Deixa eu entender. Tá, vamos assim então, pessoal. Não sei o que tá selecionando aqui, mas para mim fica como apresentação e para vocês não tá passando, né? Uhum. Então, assim, dando início, né, no começo, meio e fim aí de tudo que é a parte de amostragem de solo e tudo que a gente tem como serviço, né? E a gente vem muito forte na estruturação da parte de quadriciclo. Então, hoje nós temos 15 quadriciclos, onde a gente retira as amostras de solo, né? E não só a sacada de retirar as amostras de solo, aqui na parte de satélite, né, a gente trabalha com alguns índices, né? Eu comento assim, o NDVI é uma coisa que todo mundo tem,
e na nossa opinião ela não é muito relativa. Então, quando fala de tendência, né, é importante a gente entender que nem tudo que se vira moda, né, tem a opção de ser o que é o melhor para o agricultor. Então, o NDVI ele é famoso, ele é um índice que todo mundo utiliza, eu coloco ele nas minhas apresentações, mas muitas das vezes ele é um índice que ele vai gerar um mapa que ele não tem confiabilidade. Então, esses são os pontos de tecnologia, né? Se tem uma coisa que vai fazer vocês virar um profissional diferente, é você conseguir ganhar confiança do agricultor. E o princípio de qualquer confiança, de qualquer base, é sempre falar a verdade e entregar algo que seja realmente relativo para ele, né? Então, a gente trabalha por si só com vários algoritmos e com vários índices, né? Como o NDRE é um dos principais que a gente utiliza e não o NDVI. E isso consegue ter correlações muito melhores e você entregar mapas que realmente o produtor vai conseguir tomar ação em cima. Com isso, nós trabalhamos muito forte hoje na parte nossa de amostragem, né? A parte de zona de manejo, que é nós entendermos o que essa cultura está representando. Aqui as cores nem quer dizer se está bom ou se está ruim, mas que tem uma diferença. E essa diferença nós começamos a fazer as amostras de solos para justamente fazer uma investigação e entender qual nutriente é o que vai fazer a diferença na lavoura. Então isso é uma tendência muito forte que vem para os próximos anos, para começar a trabalhar com zona de manejo, e não mais com estatística, que são os grids, que eram muito utilizados lá para fazer as coletas de amostra de solo. Com isso, nós temos um time muito robusto aqui, que faz toda a parte de processamento e recomendação, tudo que vem do laboratório, eles processam e nós chegamos num mapa de recomendação final, onde você pega aqui que você tem uma recomendação que parte de 4.400 toneladas de calcário, dentro da mesma área, até em alguns pontos que dá taxa zero. Essa é a forma que nós encontramos para poder realmente, né, entender o que esse solo precisa e qual a quantidade que ele precisa e aonde precisa, né? Então, é realmente fazer a agricultura de precisão lá, né? A gente fala até de exatidão. É o que vai fazer a diferença para o agricultor, é o que vai fazer ele entender essas manchas de solo e nós trabalharmos para tentar melhorar essa produtividade dele, né? Não só falando aí na parte de amostragem, né, que isso tudo é coletado e mandado, nós temos muita preocupação, né, que é o que a maioria das pessoas não olham tanto por esse lado. Beleza, eu tenho o mapa, tá aqui, eu preciso aplicar, e agora? Nós temos aquele produtor que não tem a capacidade de fazer a aplicação. Então, a Copercitos investiu bastante no caminhão, e ele já tem GPS, aonde a gente presta esse serviço para o agricultor. Sempre olhando para a tecnologia, pessoal, com começo, meio e fim. Acho que esse é o ponto mais importante do nosso negócio, né? Porque tem muita gente que tem condição, vai comprar o caminhão, vai comprar o GPS, vai adaptar, mas nós temos muito aquele agricultor que não tem condição de fazer o uso do mapa. E aí, se você usa se ele faz o serviço de um mapa desse e não tem condição de aplicar, aquele mapa meio que não serve para nada para ele. Então, a gente sempre olha para a cadeia como um todo e trabalha muito forte em fechar o ciclo junto ao produtor. Essa é uma das missões que nós temos hoje, né, de tentar fechar esse ciclo junto aos nossos cooperados. Aqui, pessoal, entrando em outra tendência, o que isso vai conseguir nos trazer cada vez mais de imagem, né, é a parte de Vant, né? A gente tem drone, tem Vant, né, todos eles são veículos aéreos não tripulados. Nós trabalhamos muito forte com esse asa fixa por questão de autonomia, né, que ele consegue entregar. Aqui tem um vídeo bem curtinho de mostrando como que é o lançamento dele. Nós temos 5 aeronaves dessa coletando dados e informação o tempo todo, né, dia após dia na lavoura. Então, o que nós geramos através das imagens do Vantes? Nós conseguimos gerar toda a parte de altimetria, todo o fluxo de enxurrada, os terraços da área, né, a classe de declividade, e aí gerar um plantio final. É como se a gente fizesse uma arquitetura do terreno para o produtor. O que ele tem de benefício com isso, né? São as reduções de manobra, consumo de diesel, aumento da eficiência do plantio. Quando a gente fala controle total de tráfego, é exatamente saber aonde as máquinas vão passar para a gente diminuir a parte de compactação. A parte de conservação do solo, eu acho que é o mais importante hoje que nós conseguimos ajudar o agricultor a pensar, né?
E o melhor aproveitamento da área cultivada, é que a gente conseguir plantar mais dentro da mesma área. Acho que esse é o ponto importante, e tudo isso a gente extrai por uma equipe grande, né? Como eu falei, são 5 vans coletando dados, tenho mais 6 projetistas trabalhando aqui internamente, que começa a gerar essas informações para que a gente consiga executar isso no campo. Além disso, a gente consegue gerar relatórios de falha para o agricultor, que isso é muito importante, não só em cana, como em milho também é possível se fazer. Hoje, muito utilizado mais na cana-de-açúcar, os levantamentos de falha. E eu separei aqui para mostrar para vocês, né, que eu acho que é uma novidade que foi desenvolvida por nós aqui, que é o que a gente chama, né, quando você pega tecnologia de ponta e conhecimento técnico, que é você estar o dia a dia no produtor, entendendo a dor do produtor, a necessidade, né? Então a gente fez esse levantamento. Quando você pega uma lavoura comum e você tem que passar com o pulverizador, você amassa com as rodas do pulverizador 3,5% dessa área. Isso é natural, tem que fazer, tem que amassar, porque o pulverizador tem que entrar. Se for um lugar que tem pivô, a gente amassa mais 1,6%. E nos finais de rua, né, onde tem a sobreposição de semente, a gente tem mais 3% aí que a gente acaba perdendo de semente. Nós olhando isso junto com o agricultor, que era uma necessidade, a gente começa a entender aonde que era que o pulverizador passa e aonde o pivô começa a passar. E nós trabalhamos muito forte, que a gente chamou aqui de compensação de linhas, né? Entender tudo isso que sempre aconteceu, entender que o produtor sempre achou normal isso acontecer, né? Ter esse amassamento, e começamos a fazer um trabalho junto com a Precision Plant, né? Aonde nós conseguimos colocar o quê, pessoal? Aonde o pulverizador vai passar, nós desligarmos a linha da plantadora, tudo isso projetado pelo Vant, e toda essa semente que era depositada aqui, que o pulverizador ia amassar, nós conseguimos colocar a dose dessa semente nas linhas laterais. Então, isso traz um impacto muito significativo para o produtor, porque se nós temos que plantar 4 sementes por metro, 60 mil sementes por hectare, e eu consigo fazer um trabalho desse, eu não tenho competição, porque aqui eu tenho um espaço de 1 metro, a semente que ia ser amassada, ela está na linha lateral, e a gente começa a plantar a lavoura 100% dessa área, sem amassamento e sem economizar a semente. Isso traz um impacto financeiro muito positivo para o agricultor, pensando que a gente não faz isso, né, só no milho, né, mas também já temos muito trabalho realizado fazendo isso na soja. Como a soja tem um engalhamento muito mais forte, né, na soja a gente faz uma compensação de 50% na linha lateral. E isso também trouxe resultado muito positivo para o agricultor. E aí a gente tem um time fera de campo aqui, que foi lá, fez o levantamento, e nós conseguimos aumentar em 3,2 sacas de soja por hectare, fazendo a compensação de 50% dentro dessa lavoura. Então isso, pessoal, é o que a gente chama aqui, né? A gente não é muito de... Pelo contrário, a gente é até meio fraco na parte nossa de marketing, né? Mas a gente é muito forte com o agricultor. Por quê? A gente atua do lado dele, entendendo as dores que ele tem no dia a dia e trazendo soluções muito inovadoras, que vai dar um impacto direto. Eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham visto isso aqui. É um negócio que foi 100% desenvolvido por nós e, por enquanto, só está nós fazendo esse tipo de trabalho. Logo, logo chega mais pessoas, chega mais ideias e, com certeza, sai coisas novas e, às vezes, até melhor. Então, a gente junta tudo isso, né? Com o que a gente tem de equipamento, com o que a gente tem de conhecimento, coloca toda essa tecnologia, mas esse é o nosso viés, né, de crescer junto com o agricultor e colocar essa tecnologia de uma forma que realmente vai agregar no negócio dele, né. Aqui está um exemplo do que a gente precisa para executar isso, né, um deles é a Precision Plant, onde que tem esse motor elétrico linha por linha da plantadora, e nós passamos a controlar isso no formato de automatização, onde a gente consegue fazer isso, desligar a linha ou compensar linha por linha da semente, né? E trazer resultados, né, benéficos como esse. Você tirar essa parte aqui da sobreposição de semente, né, colocar isso aqui com o desligamento, né, ter uma melhor singulação, né, uma melhor distribuição dessa semente, isso tudo é possível a gente fazer através dos equipamentos, tá? Aqui está como que ele vai e quem que controla a população. Então, a união de todas essas tecnologias
é o que nos permite ter lavouras bem estabelecidas, né, lavouras bem plantadas, e conseguirmos cada vez mais, né, usar aí o teto produtivo dessas novas cultivares que vem chegando, né? Muita gente fala muito de variedade, mas se a gente tiver uma variedade muito boa, porém mal distribuída, com certeza ela não vai conseguir colocar o seu melhor potencial genético. Então, a agricultura é feita de detalhes, né? Quem olhar mais para os detalhes e trazer mais solução é quem vai ter a confiança do agricultor, né? E que vai estar ajudando ele, que vai estar próximo dele do dia a dia, né? Aqui, a gente fala muito, né? Qual que é a pressão ideal, falando do equipamento que está saindo novo agora, chamado Delta Force, né? Que ele tenta uniformizar a pressão da linha de plantio para que a gente consiga ter a melhor uniformidade na profundidade da semente, para que todas consigam germinar ao mesmo tempo. Então, é mais um equipamento que agrega a todo esse ciclo, né, e que vai fazer a diferença muito grande lá para o agricultor, tá? Essa aqui é a tela do 2020, esse amortecedorzinho é aquilo que a gente para de ficar regulando mola da plantadora e passa a fazer isso tudo através da tela automatizada. Esse aqui é um outro comparativo super importante que a gente olhou, né? Nós temos produtores com teto de produtividades altíssimo aqui. E quando você começa a ter produtividades altas e vai tendo limitantes, te permite olhar para os detalhes. E nós começamos a perceber que nós não conseguíamos uma performance boa na qualidade de distribuição de adubo, principalmente com áreas que não é tão planas assim, né? Então a gente tem um comparativo, um simulador, o pessoal conhece bem esse simulador aí no dia a dia, aonde que dá uma diferença com relação aos concorrentes, onde a gente coloca, se você tem um aclive, um plano ou declive, né, você consegue perceber que você não coloca a mesma dose de adubo em linha por linha dessa plantadora. E isso faz com que você não consiga extrair o melhor potencial genético dessas plantas, né? Vai faltar comida ali, principalmente quem trabalha com adubo no plantio. Então a gente começou a olhar para esse nível de detalhe e fomos buscar a solução, e foi aonde nós chegamos no pessoal da Top Plant, que tem esse duplo sem fim, faz essa compensação. Isso aqui, pessoal, acontece realmente no campo, tá? Não é porque a Cooper Seeds trabalha, não. A gente só foi atrás dessa solução porque tinha um problema muito forte no campo, e aí a gente buscou uma solução como essa, que independente se você tem aclive ou declive, você consegue manter a mesma uniformidade de doses de adubo por linha. Então, isso é um outro fator muito importante para se buscar tetos produtivos, né? Aqui, como eu falei lá no começo, a gente tem uma outra segmentação que é a parte nossa de imagem de satélite, né? Toda essa parte de imagem de satélite nossa, nós não olhamos só a questão de fertilidade, mas como pragas e doenças também, e é através desses números e acompanhamento ano após ano, nós conseguimos fazer bastante análise, não só de, como eu falei, de fertilidade, mas como essas pragas e doenças. E com essas zonas, a gente começa a entender e olhar se eu estou tendo diferença de produtividade para entender o que pode ser, o que pode gerar isso para nós. Então, a gente vem muito forte fazendo trabalhos desse. Esse ciclo da soja, a gente já vai ter bastante coisas novas, né? Quem tem pivô, praticamente aí a semana que vem já está começando todo o plantio já de soja nas áreas de pivô, e a gente também vai dar outro passo com mais algumas novidades para ajudar o agricultor no dia a dia. O que é o mais importante do que quando a gente fala ajudar? É conseguir entregar relatórios, fatos e dados para o produtor que ele consiga tomar ação imediata. Porque muitas das vezes o agricultor fala, eu vou tomar ação, né, beleza, eu recebi o mapa, mas agora não dá mais tempo de eu fazer, né? Então, isso é uma coisa que acontece, é muito comum na parte de tecnologia acontecer isso. E esse é o nosso maior desafio, a gente conseguir olhar para aquilo, enxergar um problema e tomar ação para salvar aquilo de imediato. Então, esse é um trabalho que a gente faz bem forte na nossa segmentação. Outro material que a gente entrega através das nossas imagens de satélite, pessoal, é a identificação de plantas daninhas. Hoje nós podemos afirmar, né, e garantir para o nosso agricultor que a gente consegue, através dos nossos algoritmos, isso foi desenvolvimento nosso aqui na Cooper Citrus, que a gente identifica todas as espécies de folha larga através de, em cana-de-açúcar, né,
através de imagem de satélite. Então a gente consegue entregar um mapa como esse para o agricultor e falar para ele que aqui nesse canto ele tem problema de folha larga na canavial dele. E fazer que através que ele receba isso no aplicativo e que ele consiga ir lá, verificar e tomar a ação que ele precisar dentro disso. E a gente foi fazendo isso, fomos aprendendo ao longo dos tempos, né, fazendo vários monitoramentos, né, de identificação, como que essa planta comporta, e o satélite vai nos passando tudo isso. Então foi um processo longo de aprendizado, mas hoje a gente tem algoritmos dentro da própria Copercito, com pessoas dedicadas a isso para fazer essas identificações para os nossos produtores. Tá? Isso dá para fazer algumas coisas com o Vant, e isso gera alguns questionamentos, né? O agricultor pergunta, pô, mas eu vou usar para identificar plantas daninhas, né? Vant ou drone? Isso é uma coisa muito comum de se perguntar. E a gente fala, cada um deles tem o seu tempo específico, né? Porque se você vai querer usar uma imagem de Vant para você fazer um mapeamento em novembro, dezembro, ali você só vai voar e enxergar aquilo que tem no momento do voo. E ali provavelmente em cana você não vai ter planta daninha saindo. E você voar isso em dezembro e você voar isso em fevereiro são definições totalmente diferentes de desenvolvimento de planta daninha. Então, eu falo que é um complemento do outro, né? O satélite, ele consegue nos mostrar o banco, o histórico, né? E o Vant faz aquela acurácia. Então, eu até falo, pessoal, quando que você vai usar um Vant para identificar a planta daninha? O dia que o satélite não estiver enxergando mais nada, né? Aí o produtor, ele começa a ter um problema que é muito pequeno, muito pontual, e aí faz sentido fazer uso do Vant. Esse é o método mais comum que a gente trabalha aqui, é o jeito que a gente coloca isso na mesa para o agricultor, né? A gente trabalha de uma forma muito transparente com o produtor, entregando principalmente o que a gente enxerga, né, como Copercitos, como custo-benefício para o agricultor, tá? A gente tem uma estrutura muito forte de drone, né? São mais de 20 drones com as estruturas nossas. Não vou entrar muito aqui, porque eu vi que a Vanessa vai fazer uma apresentação focada nisso, né? Então não vou me atentar aqui não, né? E passando para vocês que a gente trabalha com a parte de equipamento. A gente tem muito forte nessa parte de comercialização. Acho que nós somos hoje um dos maiores do Brasil. Esse ano nós devemos faturar mais de 40 milhões de reais em equipamento. Trabalha muito forte com Trimble e Top, com a Precision Plant, né, Agris, então todos esses segmentos aí, a própria Hexagon, o Copercitos compra, monta, instala tudo isso e faz funcionar. Eu acho que essa é a diferença nossa, né? A gente só não vende, a gente dá toda a assistência e todo o suporte técnico para o agricultor. Então, isso que faz a diferença. Hoje, como eu comentei lá no começo, nós trabalhamos com 3 marcas de equipamentos, né? Nós temos 3 concessões, que é Valtra, New Holland e Massey, né? E a gente coloca muito equipamento já embarcado nesses tratores e fizemos muito o que a gente chama de retrofit, né? Que é instalar isso em outros tratores mais antigos, né? Então, esse é um pouco da visão que a gente tem. O Fluxin, né, que é um produto que a gente trouxe para dentro de casa, apadrinhou esses meninos, era 2 meninos de startup aí quando começaram, né? Hoje a gente trouxe isso para dentro da Copercitos, é um equipamento muito voltado à qualidade de aplicação. Hoje nós somos aí um dos grandes players com a comercialização de defensivo, então a gente tem muito esse viés de estar atento, né, de estar ligado no que a parte de defensivo precisa para fazer uma boa aplicação, uma boa qualidade. A gente trabalha muito forte a parte de sustentabilidade dentro da Copercitos, né? Nós temos um departamento de sustentabilidade e isso aqui tem todo esse caráter de entender, né, não só a quantidade, mas como a qualidade que essas moléculas estão indo na planta, né? Então, tudo isso tem uma sinergia aqui para nós. E aqui, pessoal, a gente faz uma reflexão, né, para fechar, de como que é a cadeia que a gente enxerga, né, que são as tecnologias nas etapas do cultivo. Então, quando a agricultura começou lá atrás, né, que ela basicamente aí tinha semente, adubo, né, e aí uma atração animal ainda que faria, e nós tínhamos produtividades muito baixas. Isso veio evoluindo para a parte de mecanização, corretivos, já uso de fungicidas, e é natural a gente já vinha evoluindo, né, com relação à produtividade.
E quando a gente chega ali, que eu começo a falar que é a agricultura 3.0, né, que a gente já começa a ter umas amostras de solo em maior quantidade, georreferenciadas, uma aplicação à taxa variável, começamos a fazer o uso de vários biológicos e inoculantes, a gente já conseguiu startar hoje que é a média nossa aí de 50, 60 sacas de soja por hectare. Esse é um fator muito importante nesse slide de concepção, porque na sequência, quando você quer aumentar, é natural você ter que aumentar a produtividade, você ter que olhar para a tecnologia. Se o produtor não se aliar à tecnologia, é muito difícil ele consegue sair do que é o padrão de rotina dele. E aí você já precisa fazer o uso das imagens de satélite, uma sistematização de Vant para você aproveitar 100% da sua área, para que você consiga evoluir com as suas médias, né? E quando a gente começa a olhar aí para em torno de, que a gente fala aí 78 sacas, né? A gente já precisa fazer apurações melhores, né? Não só o piloto como sinal de correção, como eu comentei, uma boa qualidade de distribuição de adubo, equipamentos que consigam entregar uma boa singulação de semente para aproveitar, fazer o melhor aproveitamento genético dessas plantas, né? E fazer o uso de imagens de satélite para que você consiga identificar o metro a metro na lavoura, né? Identificar todos os potenciais produtivos e o mapa de produtividade. Isso a gente olha e coloca como fatores básicos para que o produtor consiga aumentar a sua produtividade. E quando a gente pensa em tetos muito produtivos, aí a gente já chega aqui nesse slide, ó, que é você olhando aqui de trás para frente, você já tem um bom sistema de irrigação, você já começa a ter que ter uma parte de gerenciamento de plataforma, você já começa a olhar para hospedagem e armazenamento em nuvem, né? Máquinas com rede CAN. Ah, Thiago, mas é só máquinas novas? A gente olha, pessoal, que como eu comentei, das 35 para as 95, é a visão que o produtor tem que ter onde ele tem que ficar. E o que a gente tem que fazer para a gente melhorar a produtividade? Então, a gente construiu essa apresentação aqui para mostrar para o agricultor que é possível e qual partes da etapa ele tem que fazer para ele poder aumentar a produtividade, né? Então, acho que isso é um fator bastante relevante. Lembrando, né, nós temos uma associação chamada ABMAC, que é responsável por toda a parte de máquinas no Brasil, e, pessoal, apenas 5% da frota do Brasil tem algum sistema de telemetria e de rede CAN disponível. Então, a frota do Brasil, ela, de maneira geral, é muito velha, todas elas têm mais de 15 anos de uso. Então, não adianta a gente soltar muita tecnologia, querer fazer muita conectividade, que nem o pessoal fala bastante, tem que ter o 4G no campo, tudo mais. A gente tem que olhar sempre para esse slide pegando daqui de baixo, pessoal. Eu tenho um solo bem corrigido, eu tenho uma taxa bem feita, eu tenho o aproveitamento aqui na sistematização de 100% da minha área, porque o que é importante para um não é para outro. Aqui em São Paulo, eu tenho certeza que eu tenho agricultor que está esperando o 4G para ele fazer um monte de coisa. Só que dentro de São Paulo mesmo, eu tenho pessoas que não acertou nem o V% da área. Você acha que esse cara que está lá com produção de 40, 50 sacos de soja, ele está preocupado com 4G? Ele tem calcário para fazer no solo. Então, é importante a gente olhar para onde o mercado vai, mas para vocês, principalmente que está formando, mais importante para olhar aonde vai, é olhar onde nós estamos. Quando eu falo nós, é os agricultores, né? Porque a gente está junto com o agrônomo. A gente tem que estar junto com o agricultor, né? Eu vou pegar um cara aí que é top, né? Esses grupos famosos, grandes, com baita tecnologia, mas ele não é a maioria. Nosso negócio, esse cara ele já tem consultoria própria, tem time formado. Quem vai precisar de nós, pessoal, é o cara aqui, ó, que ainda está apanhando para fazer a taxa variável, está apanhando para fazer a correção do solo, como faz, fazer da maneira correta, ter um bom manejo. É aí que a gente tem que enxergar as oportunidades, né? E olhar muito assim, né? Mais importante da onde nós vamos é nós todos trabalharmos olhando aonde nós estamos, né? Então, essa que eu acho que é um recado bacana, né? Uma coisa para organizar, como eu comentei, né? Tudo isso, a gente trabalha muito forte com o agricultor, que é ter uma comunicação com ele através de uma forma digital muito simples, que é hoje o campo digital ele é um aplicativo. Nós temos isso à disposição dos nossos cooperados, onde ele pode entrar, solicitar esses serviços, né? Porque eu até brinco, gente, não existe mais
produtor pequeno, médio e grande. Daqui para frente nós vamos começar a ter produtor com tecnologia e sem tecnologia, né? A Copercitos, ela trabalha numa forma que eu consigo fazer o pequeno agricultor ter o acesso às mesmas tecnologias que um grande agricultor. Acho que essa é a nossa missão aqui como cooperativa realmente. Então, o grande que acessa um drone, acessa uma imagem de satélite, tem acesso a uma taxa variável de qualidade, nós disponibilizamos isso através de um modelo de serviço que eu consigo fazer o pequeno ficar competitivo também e acessar essas grandes tecnologias. Então, hoje o campo digital ele está disponível para todos os nossos cooperados, né? Que da Copercitos, o cara entra lá na Play Store, né, na App Store e consegue já baixar isso de uma forma gratuita. E ele com a sua matrícula ele vai acessar e conseguir solicitar todos esses serviços. E como a gente já sabe, acho que mais importante do que solicitar é dar um suporte para ele no dia a dia. Então a gente trabalha muito focado nessa questão de atender e atender bem, né? Então a gente dá para ele todas as ferramentas, nós temos gente aqui full time para poder dar esse suporte para todo mundo que vai baixar o aplicativo, que tem dificuldade, alguma coisa do tipo, certo? Bom, pessoal, espero que de uma maneira geral eu tenha conseguido contribuir com vocês, né? Vou parar aqui de apresentar. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, como vocês querem conduzir. Como eu falei, é uma apresentação, ela é longa, tem bastante coisa, né? Tem bastante informação. Até desculpa, é meu jeito, eu falo um pouco rápido, né? Então, mas é para a gente poder ser prático, objetivo, e a ideia é, se vocês tiverem pergunta, eu consiga responder aqui de uma maneira geral. Muito obrigado, Thiago. Muito boa apresentação. E alguém tem alguma pergunta, aberta a perguntas? Já aproveitando, já vou mandar o link de presença para emissão de certificados, então não saiam. E estamos abertos a perguntas. O povo está meio quieto, tá? Não, fica tranquilo. Pessoal, é isso. Espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês. Queria fazer uma pergunta. Opa, por favor, Lucas. Qual que é as maiores dificuldades que você encontra em implantar a agricultura de precisão nos pequenos produtores? É um pouco de, não vou se dizer, talvez a palavra não seja falta de cultura, tá? É uma desconfiança que o agricultor mesmo coloca dentro da cabeça dele se aquilo vai funcionar ou não, né? E quebrar esse paradigma, Lucas, da primeira vez, da primeira amostragem, de primeiro atendimento, de fazer isso daí é a maior barreira. Depois que você faz a primeira vez, e faz com, graças a Deus, que nem a Copercitos, uma empresa séria, aquilo que eu comentei bastante, Lucas, faz começo, meio e fim, aí a gente rompe essa barreira e dá sequência. Mas o pequeno produtor, o desafio é ele acreditar pela primeira vez. Esse acaba sendo o maior desafio nosso. Ele fala, não, aqui é pequeno, isso aí não vai atender, mas é aonde, nesse modelo de prestação de serviço, a gente consegue fazer as maiores diferenças aí no pequeno produtor. Beleza? Respondido, Lu. Thiago, tem uma pergunta aqui no chat em relação a quantos pontos são coletados para uma análise de solo por área. Então, quando a gente trabalha no formato de grid, né, isso já é 100% definido, já é uma amostra com 9 subamostras, né, então dá um total de 10, se a gente considerar de 0 a 20, 20 a 40, nós estamos falando aí de 20 furos no solo, que é o que a Copercitos faz e trabalha hoje. Quando a gente traz isso para a zona de manejo, você não tem um critério estabelecido, é mais ou menos o que a cultura mostra ali para você, né? Mas no final acaba dando mais ou menos a mesma coisa, cada amostras aí acaba dando em torno aí de 20 furos de solo por amostra para poder ir uma amostra para o laboratório. Perfeito. Mais alguma pergunta, galera? Vanessa, quando falamos em telemetria, o que podemos esperar? Só quando a gente fala de telemetria, né, é aquilo que eu comentei bastante, né? Eu acho que
tá na moda, né? A indústria vem fazendo isso muito forte, mas a telemetria, ela tem muitas barreiras ainda, podemos dizer assim. Como eu comentei, o Brasil tem um parque de máquinas muito velho. Como eu comentei, mais de 85% das nossas máquinas tem mais de 15 anos de uso. A nossa frota é muito antiga, né? E a telemetria, ela esbarra um pouco nisso, né? E é aquilo que eu comentei, a gente tem que olhar, a telemetria, a gente tem que olhar para onde nós vamos. Ela tem que acontecer, ela vai chegar. Mas mais importante que isso é olhar onde a gente está. Não faz sentido a gente colocar 4G, querer transportar dados, mandar em nuvem para um cara que tem deficiência de calcário no solo. Ele não consegue nem corrigir ainda o solo dele de uma maneira geral. Então a gente tem que olhar muito esses desafios que está acontecendo hoje, né? E a telemetria eu considero como lá na frente. Tem produtor para o perfil da telemetria hoje já? Tem sim. Tem produtores com tetos altíssimos, com altíssimas produtividades, que falta uma conectividade. Mas eu olho muito isso, né? O que eu falo assim, respondendo, né? O que a gente pode esperar da telemetria é que um dia ela vai acontecer, mas eu entendo que nós temos passos anteriores a dar do que pensar numa telemetria completa. Beleza. Tiago, me pediram para perguntar também, quanto a estágio, se a Cooper Citrus ela abre estágios, como que funciona? A gente tem cota, nós temos limite de estágio, né? Mas a gente já trabalha bastante com estagiários. Faz 2 anos que nós paramos por questão da pandemia, tá? Mas, inclusive, eu tenho hoje vários estagiários que é funcionário nosso, que veio fazer estágio, deu certo, tá? Assim como tem uns que nem para estágio vem mais, mas isso tudo é natural. A gente apoia muito, né? Eu acredito que o estágio ele é um ponto importante. A Cooper Citrus, ela tem sim o programa, ela faz estágio, o nosso ainda está bloqueado, tá? Por questão de pandemia, que é uma determinação do nosso RH, mas tem oportunidade, vai entrando, vai solicitando, que assim que abrir, a gente sempre trabalha no mínimo com 3 estagiários ano aqui. Beleza, perfeito. Mais alguma pergunta? Então, acho que é isso, Thiago. Queria te agradecer novamente por ter aceitado o convite e ter trazido esse conhecimento para a gente. E uma palestra perfeita, e queria só agradecer. Beleza, Gabriel. Boa sorte aí para vocês, para todo mundo. Obrigado pelo convite aí. Fiquem com Deus. Boa sorte para vocês aí na nova jornada. Espero que todos que estão aqui consigam finalizar o curso, formar, né, e conseguir atuar na área aí, galera. Boa sorte, tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Thiago. Até uma próxima.